Ok. Bom, vamos ter então o segundo painel. Temos connosco, começando aqui da esquerda para a direita, a Sofia Osório, fisiologista das seleções nacionais femininas, o professor Zé António Silva, selecionador nacional, a professora Vera, diretora técnica nacional, e finalmente o professor Luís, também selecionador nacional das seleções jovens femininas. Muito obrigado aos quatro por terem aceito o convite. Agora sim estamos mais ou menos dentro dos timings que desejávamos, portanto, assim que esta conferência, que a parte da apresentação terminar, será possível da plateia colocarem questões, por parte da plataforma, pediram para que chamasse a atenção para os que estão a ver por streaming, que no canto superior direito tem lá a parte do chat e das mensagens, onde poderão deixar as questões, que nós depois daqui colocamos as questões diretamente a quem vocês entenderem. Portanto, a palavra é sua, professor Zé António. Antes de mais, muito bom dia. Agradeço naturalmente a oportunidade que nos é dada de apresentarmos e de falarmos um bocadinho acerca daquilo que tem vindo a ser feito no que diz respeito às seleções nacionais femininas e daquilo que é a perspectiva do futuro. A nossa apresentação, porque é importante refletir um bocadinho acerca do passado, criando bases para que possamos definir novos caminhos ou, aproveitando aquilo que está a ser feito, redefinir eventualmente uma outra coisa e prosseguir no caminho que está a ser trilhado. A nossa apresentação vai ter a participação de todos os elementos que estão aqui, em que a cada um deles compete abordar um determinado tema,
volto a dizer, refletindo um bocadinho acerca daquilo que tem vindo a ser feito, e há muita coisa que tem vindo a ser feito muito bem, e posteriormente apresentar algumas daquelas que são as ideias estruturantes para o futuro das seleções nacionais. Este é o primeiro momento em que eu tenho a ocasião de, como também coordenador das seleções, falar um bocadinho acerca daquilo que são as nossas ideias e, portanto, vou passar a palavra de imediato aos meus companheiros de painel e companheiros de luta nesta fase para que cada um possa fazer a sua intervenção com os diapositivos. Então, para esta apresentação, inicio eu aqui a minha parte. Então está. Peço desculpa. Bom dia também a todos. A minha parte, o que é que vamos fazer aqui? Vou só fazer um breve enquadramento histórico das nossas participações como seleções nacionais. O que é que nós temos aqui? Temos as séniores têm apenas uma participação no europeu. Na nossa formação, Júniores A, que corresponde a sub-20 e sub-19, aquilo que nós temos são 4 participações em mundiais e 6 participações europeus na geração de Júniores A. Na geração de Júniores B, que corresponde às seleções de sub-17 e sub-18, aquilo que nós temos é uma participação inferior em 5 europeus e 2 mundiais. No total, aquilo que nós temos são 12 participações em europeus e 6 participações em mundiais. Ou seja, o nosso histórico, em termos de participações nestas grandes competições, não é muito elevado. Um dos nossos objetivos principais é aumentar o número de participações nestas provas internacionais, sendo que aquilo que nos preocupa é a participação da geração de Júniores B, porque a qualificação nesta geração é muito importante. Ao longo do tempo o sistema de qualificação foi sendo alterado e neste momento as qualificações das principais provas acontecem no Europeu de Sub-17. Ou seja, no Europeu de Sub-17 vai ficar definida a participação de 3 provas internacionais. A qualificação do europeu dessa geração no próximo europeu, a qualificação da geração seguinte que vem atrás também no europeu e a qualificação dessa geração também em mundial. Portanto, a participação do europeu nas sub-17 é muito importante e nós temos aqui, historicamente, uma pouca participação das nossas seleções nestas provas, o que gostaríamos de alterar. Alterar pensando, refletindo como é que poderá ser possível. Neste momento temos montada a formação em termos de seleções com base em 5 anos de formação ou 4 anos. Porquê? Porque de sub-17 a sub-20 poderemos contar aqui 5 anos de formação, mas se por acaso não conseguimos apurar para o Mundial de sub-20, dificilmente faremos uma preparação dessa seleção sem ter um enquadramento competitivo. Portanto, muito provavelmente aquilo que normalmente acontece é quando não conseguimos o apuramento da seleção de sub-20 para o Mundial correspondente, não fazemos a preparação dessa seleção e fazemos o enquadramento mais cedo dessa geração naquilo que é a seleção de séniores A. Bom, em relação a resultados e participações, o que é que nós temos aqui? Interessantemente, só tive aqui a colocar as melhores participações, os melhores resultados que tivemos. Nas séniores, um 16º lugar na participação do único europeu que tivemos. No Mundial de Sub-20 temos o 6º classificado, que também foi realizado com o professor José António como treinador, a nossa geração de ouro de Costa do Marfim. Temos aqui também um 13º lugar no Europeu de Sub-19, temos um 11º lugar no Mundial de Sub-18 e temos aqui um 4º lugar, também uma fantástica classificação, num Europeu de Sub-17. O que é interessante verificarmos aqui? Existe a única geração que nós temos em presença
em todas as internacionalizações, em todas estas competições, na formação, é a geração de 94-95. Geração essa que neste momento está em peso naquilo que é as nossas séniores A. Ou seja, só temos uma geração que conseguiu estar presente nestas 4 competições internacionais internacionais, quer europeus, quer mundiais, e esta sim está muito presente naquilo que é a seleção A. Portanto, a participação, o estarmos nestas competições, conseguimos com as nossas formações todas, com todas as nossas gerações, conseguimos estar a este nível, é importante para o crescimento das nossas atletas. O que é que nós temos também? Temos aqui a participação das nossas gerações desta época que acabou de terminar. A nossa geração de sub-17 teve a participação no Montenegro, conseguimos apurar para o europeu de 2023 desta geração, conseguimos o apuramento do europeu 2023 para a geração que vem atrás, ok? E conseguimos também o apuramento desta geração para o Mundial, então, do próximo ano, 2022. Infelizmente, com a seleção de sub-19 não conseguimos chegar ao europeu, tínhamos a qualificação feita, tínhamos tudo para lá estar, mas infelizmente devido ao panorama atual de Covid não nos foi possível ir à participação, ficámos com a classificação de 16º e por aí não conseguimos o apuramento para o Mundial desta geração. Sendo assim, esta geração não vai ter trabalhos de seleção nacional na próxima época e será integrada, as atletas que assim o deverem já serão integradas nos trabalhos da seleção A. Mais o que é que nós temos aqui? Alguns factos interessantes e que podemos olhar. Não fazendo para já alguma conclusão, e as conclusões depois serão no fim, aquilo que nós podemos verificar é que na geração de 94-95, quando comparamos a classificação do europeu em sub-17 com a classificação do europeu de sub-19, aquilo que nós temos é que descemos 2 posições, ou seja, a mesma geração a trabalhar em sub-17, a ir ao europeu, depois, 2 anos depois, a fazer o próximo europeu, conseguimos uma classificação inferior em 2 posições. Outro dado interessante de podermos aqui observar é que a geração de 96-97, exatamente a mesma participação na geração de sub-17 e depois a geração de sub-19, aquilo que nós verificamos foi uma queda de 10 posições na classificação. Temos também depois a nossa geração de 98-99 e essa geração manteve a mesma classificação, ou seja, conseguimos de 13º manter um 13º 2 anos depois. Em relação aos mundiais, o que é que nós conseguimos ver? Só temos uma geração que conseguiu fazer a participação nos 2 mundiais e aquilo que nós temos foi uma subida de classificações. Subimos 3 posições, então, nesta participação nos mundiais, ok? Sendo aqui, eu passo, então, a minha apresentação, passo para a Sofia, onde agora a Sofia vai fazer um enquadramento de fatos mais ligados com a fisiologia. Então, antes de mais, bom dia a todos. O nosso objetivo hoje aqui passa por vos apresentar aquilo que neste momento são as nossas seleções com dados antropométricos e a seguir com indicadores físicos das seleções das sub-17, sub-19 e também um dos dados já com a seleção A quando estagiamos em junho, antes da ida para o Kosovo. Neste momento, as nossas seleções, apenas dados antropométricos, a seleção de sub-17, a seleção sub-17 tem como média, e aqui estes dados, não referenciei isso, estes dados retirados tanto a nível antropométrico como a nível físico foram retirados no último estágio de cada seleção. Na seleção sub-17, em julho, antes de partirmos para o europeu. Na seleção sub-19, no momento também da preparação para o europeu. E na seleção A, antes da ida para o Kosovo. Estes são os dados que neste momento temos nas nossas seleções, em termos médios: 68 de peso na seleção sub-17,
69 na seleção sub-19 e na seleção A, 74. Também a nível de alturas, temos aqui 1,71 na seleção sub-17, 1,72 na seleção sub-19 e 1,73 na seleção A. São apenas dados para nós e termos conhecimento de como é que se encontram as nossas atletas a nível médio. Depois, posteriormente, o professor também falará um bocadinho o que é que poderão ser os nossos adversários e que medidas é que teremos. Quanto aos índices físicos, aqui vamos apresentar 3 avaliações. A avaliação, neste caso, da capacidade de impulsão vertical, da impulsão horizontal e da capacidade cardiorrespiratória. O que é que nós temos aqui? O que é que nos diz o Abalakov Jump? É um teste de impulsão vertical com a ação dos membros inferiores, a ação pendular dos membros superiores. Neste momento, deparamos que a seleção sub-17, em média, salta mais que a seleção sub-19. Podíamos estar a dizer que, se calhar, em termos médios, e temos um N diferente, quando digo N, é o número de elementos diferente nas duas seleções, mas aqui estamos a falar do mesmo número de elementos com a seleção sub-19, neste momento, com uma impulsão vertical inferior à seleção sub-17. O que é que eu vos quero, o que é que queremos passar a mensagem em relação ao Abalakov? Que referências é que nos dá e que importância tem este teste para nós fisiologistas, e depois passar a mensagem para os treinadores principais? Para além de nos dizer que as atletas de primeira linha saltam mais ou as pontas saltam menos, o que quer que seja, estamos a ter uma referência daquilo que é. O Abalakov dá-nos uma transferência para aquilo que é as velocidades máximas em campo. Ou seja, quando falamos em velocidades máximas, estamos a falar entre 30 a 40 metros. E nós podemos olhar aqui para estes dados e o que é que nos dizem? Que, efetivamente, temos aqui um aspecto na minha opinião e na nossa opinião, importante, é que, olhando aqui para os dados da seleção sub-17, que se encontra a vermelho, o que é certo é que as nossas pontas são as atletas que correm, neste caso, saltam mais e que nos poderá ser um bom indicador para que também corram em velocidades máximas. Aqui, como vos falei, conseguimos perceber a nível de posições, as primeiras linhas das sub-17, as pontas e as pivôs e as guarda-redes, neste momento, estão a saltar mais que o escalão de sub-17. Também, fazendo aqui apenas uma pequena comparação entre as 3 seleções, neste momento, estes são os dados que também temos em relação à seleção A e que, efetivamente, para nós é importante rapidamente começarmos a inverter a pirâmide, digamos assim. Nós, neste momento, temos as seleções mais jovens, com a saltar mais ou a ter índices físicos superiores àquilo que é depois a progressão das seleções. E temos vindo a referir a importância do trabalho físico para depois os nossos atletas conseguirem responder às questões técnicas e táticas que os nossos treinadores exigem. Depois, em relação à capacidade de impulsão horizontal, e fazendo aqui, tal como fiz no Abalakov, uma transferência para aquilo que é a nossa modalidade. O Abalakov dava-nos transferências para a velocidade máxima, a impulsão horizontal dá-nos uma transferência para as acelerações. Ou seja, estamos a referir entre 5 acelerações, refere 5 a 10 metros. Neste momento, tal como no Abalakov, a seleção sub-17 salta mais horizontalmente que a seleção sub-19 e quando vamos à questão do posto específico, percebemos que, e se olharmos de um ponto de vista de jogo, se há pouco os nossos pontas são os atletas que fazem mais metros percorridos em velocidades máximas, também observando o jogo, percebemos que as primeiras linhas, olhando para a primeira linha, percebemos que são atletas com uma componente de aceleração, não tanto de velocidade máxima. E então, aqui também podemos aferir que neste momento as nossas primeiras linhas na seleção sub-17 são os que têm maior impulsão horizontal. E aqui, focando este último dado, como vos referi, da capacidade cardiorrespiratória, nós, nas seleções femininas e também masculinas, optamos por fazer o broncoteste adaptado. É um teste que nos dá, primeiro, é um teste curto,
em tempo, em que todos os treinadores poderão realizar no início das épocas e nós em início de estágio, que em média o teste dura 6 minutos, ok? Nós neste momento temos a seleção sub-17 com um valor superior, neste caso inferior, que pretendemos que o meio tempo pretendemos que seja mais baixo e a seleção sub-19 melhor. O que é que para nós, e fisiologistas, passamos a mensagem aos treinadores principais? O que nós pretendemos é que os atletas tenham uma boa capacidade cardiorrespiratória para que depois correspondam em jogo a esforços intermitentes. Se eu não tiver o meu atleta bem na capacidade cardiorrespiratória, ele não vai ser capaz de fazer um sprint, ou, digamos assim, uma transição ofensiva, ataque, recuperação defensiva, consecutivamente. Então, pretendemos, no futuro, que estes valores, principalmente estes que estão aqui acima ou próximo dos 6 minutos, que rapidamente se baixem e que possamos ter os atletas mais preparados. Este teste também, como eu vos falei há pouco, das acelerações e das velocidades máximas, este teste permite-nos ter as duas componentes, porque ele é realizado, um percurso, digamos assim, dos 0 metros da linha final até ao meio-campo, regressam à linha final e depois têm a componente das velocidades máximas até aos 40 metros e regressam. E assim sucessivamente. Poderá ser um bom indicador para os nossos treinadores. E depois, por último, fazendo só aqui já uma referência àquilo que serão os nossos adversários agora em outubro, na seleção A, a Espanha e a Hungria, nós fizemos um pequeno levantamento em relação ao IMC, ou seja, a relação entre a altura e o peso, e verificamos que nós estamos acima daquilo que é a média das seleções, das seleções com que vamos defrontar nas posições de campo. Encontramos-nos apenas abaixo na posição de central. Poderá ser um dado para refletirmos, pensarmos naquilo que são os indicadores físicos e indicadores antropométricos para depois podermos ter uma evolução nas nossas seleções femininas. Agora passo a bola ao Luís. Obrigado, Sofia. Bom dia a todos. A parte que me toca tem essencialmente aqui a ver com a análise daquilo que foram a nossa prestação do Europeu da Sub-17 e tentarmos com isso tirarmos algumas ilações em relação àquilo que há a melhorar do ponto de vista individual, do ponto de vista, acima de tudo, da melhoria das nossas atletas, com vista àquilo que é o principal objetivo nestas participações, que é a integração das atletas, naturalmente, na seleção a longo prazo. E para isso é fundamental que nós consigamos estar, conforme dizia há bocado a Vera, e muito bem, estarmos nas fases finais das melhores competições. Portanto, nós sabemos que será uma maior garantia nós trabalharmos com uma geração sucessivamente em Europeu Mundial, portanto, ter essas grandes participações, porque nos irá permitir ter um número de jogos internacionais muito maior. Naturalmente, a preparação, quando se tem competições internacionais, aumenta o volume de trabalho em estágio, aumenta o número de jogos internacionais e é algo que nós temos que fazer. Portanto, nós para este europeu, entramos no europeu nesta geração com 2 jogos internacionais, portanto há uma diferença significativa, aliás, em troca de impressões também com o masculino, portanto, por exemplo, os masculinos sub-19 entraram com 8 jogos internacionais no europeu, 8 jogos, nós entramos com 2, portanto há aqui um desfazamento muito grande que nós temos que tentar, de alguma forma, aumentar o número de jogos internacionais, porque isso é que nos vai dar a melhoria qualitativa e a vivência daquilo que são os problemas internacionais e que não se colocam a nível nacional. Aquilo que nós constatamos do ponto de vista da eficácia é que nós, efetivamente, nos parâmetros da nossa eficácia de ataque, ficamos claramente abaixo em muitos dos indicadores do ponto de vista da eficácia, do ponto de vista da finalização. Portanto, nós, de todos os postos específicos que vocês podem ver aqui, aquilo que nós temos... peço desculpa, houve aqui... Exato. De todos os postos específicos, portanto, naquilo que foi a finalização, o único posto específico onde nós conseguimos claramente finalizações em modo comparativo, e aquilo que nós fizemos na abordagem para este europeu foi estudarmos os 6 primeiros classificados do último Campeonato da Europa, que tinha sido desta geração, tinha sido em 2019, pegamos nos 6 primeiros classificados e analisamos exaustivamente aquilo que aconteceu com esses 6 primeiros classificados. Isto para tentarmos, de alguma forma, ter um referencial, mesmo sabendo que estamos a estudar uma geração diferente, tentarmos ter um ponto de partida para aquilo que eram os nossos comparativos. E aquilo que nós percebemos é que, do ponto de vista da finalização e da nossa eficácia de ataque, ficamos aquém
em muitos dos parâmetros em relação àquilo que era o comparativo. E vocês aqui podem sempre ver os nossos valores de finalização nas diferentes postos específicos e ao lado aquilo que é a média de referência. E, portanto, aqui a finalização de pivô claramente foi um dos aspectos positivos que nós conseguimos ter em termos de eficácia. Todos os parâmetros que nós temos de finalização das pontas claramente abaixo daquilo que é a média, o que tem sido a média das melhores equipas e das primeiras classificadas. Primeira linha é algo que temos manifestamente que melhorar, portanto estamos muito, muito longe daquilo que é o panorama internacional, apesar de, do ponto de vista qualitativo, fazer aqui uma ressalva, que nós nesta geração apostamos bastante em até incentivá-las a finalizar mais de primeira linha do que aquilo que seria expectável. Portanto, nós temos uma grande percentagem de remate estimulada da nossa parte, porque entendemos também que é uma lacuna e que precisamos, no feminino, precisamos de estimular um pouco isto e, portanto, assumimos esse risco e isso levou-nos para eficácias muito abaixo daquilo que era o pretendido e ficamos com 32% de finalização na primeira linha de eficácia, o que é manifestamente pouco. Do ponto de vista da penetração, andamos perto, mas ainda não conseguimos também a finalização. Do ponto de vista daquilo que é o contra-ataque direto e o ataque rápido, também andamos abaixo daquilo que é ou que eram os valores de referência das 6 primeiras classificadas desta geração e, conforme disse, nos livros 7 metros, de facto, conseguimos alcançar essa eficácia. Não sei se por fase, pela organização do nosso treino, se calhar porque no final temos sempre aqueles 7 metros e aquelas coisas, se calhar é uma coisa que a gente até trabalha muito, mas efetivamente faltam-nos aqui alguns dados do ponto de vista daquilo que é a eficácia de ataque, alguma qualidade do ponto de vista individual e que depois mais à frente o professor Zé António também irá fazer reflexão sobre isso, quais são os aspectos que nós precisamos de melhorar do ponto de vista individual. A nossa eficácia de remate ficou claramente abaixo daquilo que é pretendido, conseguimos uma eficácia de remate de 50% no europeu contra aquilo que seria uma eficácia de remate que foi alta, mas que os 6 primeiros classificados alcançaram no último europeu de 63% de eficácia e a nossa eficácia de ataque foi, para ser simpático, deplorável. Ou seja, em cada 10 ataques nós conseguimos 3,8 ações de finalização, o que significa que temos aqui muitas perdas para além daquilo que é a finalização, que tem a ver com o número de falhas técnicas, uma média de 17 falhas técnicas por jogo. Portanto, este tipo de situação traduz também e traz à nossa reflexão falta de qualidade naquilo que são os aspectos do passe, da recepção, aspectos simples que à partida nestas idades são importantes. No entanto, eu também queria aqui frisar que, por opção estratégica, optamos por imprimir ritmo rápido, trabalhar com alto incentivo àquilo que era o jogo das transições, e isso, naturalmente, numa primeira fase, provoca um aumento do número de erros que é consciente da nossa parte. Preocupante será se nós chegarmos ao Mundial com esta geração, tentando manter esse ritmo e continuarmos a ter valores desta forma ou mais acima, e, portanto, isto para nós serve muito como referência e trabalho qualitativo. Incrementamos um pouco isso, mas temos muitos erros e falhas técnicas não forçadas, ou seja, que dependem apenas exclusivamente da nossa qualidade de passe e recepção em velocidade e não só. Portanto, estes são os parâmetros do ataque. No que toca às guarda-redes, curiosamente, foi o posto específico onde conseguimos estar manifestamente bem, do ponto de vista coletivo. Também tivemos, naturalmente, 2 vezes a nossa guarda-redes MVP em 2 jogos do europeu, portanto, foi a MVP da equipa e confirmou estes dados, que efetivamente nós conseguimos estar acima daquilo que foi a prestação dos guarda-redes 6 primeiros classificados em praticamente todos os parâmetros, excluindo as situações de remate da ponta e de contra-ataque direto. Ou seja, conseguimos... nas pontas e no contra-ataque direto não conseguimos as eficácias que pretendíamos em comparação aos melhores, mas todas as outras conseguimos eficácias em cada um dos postos específicos, conseguimos eficácias iguais ou superiores àquilo que era, dando-nos a indicação de que, deste ponto de vista e nesta geração, acabamos por estar bem nesta competição. Obviamente precisamos de mais tempo e mais competições para confirmar se efetivamente o trabalho segue na linha correta e se conseguimos manter este padrão. Conseguimos também, naquilo que era a relação, tiramos aqui um dado que era a relação que existia de eficácia das guarda-redes sempre que existia colaboração com a defesa, ou seja, não só os remates isoladamente, mas depois a combinação de todos os remates em que há proximidade da defesa, sejam remates em penetração em que há defesa com contacto ou a condicionar, sejam situações de remate de ponta em que há toque, 9 metros em que há oposição, ou ataque rápido ou contra-ataque, quando há intervenção dos companheiros, portanto, dos colegas de equipa. E aí conseguimos também perceber que as nossas guarda-redes conseguiram estar com eficácia dentro daquilo que eram os 6 primeiros classificados.
Portanto, para nós não foi tão preocupante do ponto de vista daquilo que era o contra-ataque direto, o não conseguirmos ter alcançado essas eficácias, porque ou seja, a nossa recuperação defensiva foi muito bem conseguida, portanto, sofremos muito poucos golos de contra-ataque e, portanto, este dado para nós era muito importante, a forma como as guarda-redes colaboravam com as defesas e conseguiam alcançar as eficácias que nós pretendíamos. A eficácia de defesas da guarda-redes, portanto, foi de 32%, uma eficácia muito boa, muito boa para este nível, comparativamente àquilo que era os dados do último europeu. Conseguimos cometer 23 faltas em média por jogo. Curiosamente, temos aqui um jogo extra, um jogo fora de comum que inflaciona um bocadinho estes dados, que conseguimos cometer 42 faltas, que era um indicador também para nós interessante perceber o número de faltas que nós conseguimos cometer, faltas úteis, e perceber dessas faltas o que é que resultava em exclusões. E, de facto, tivemos demasiadas exclusões. Nós temos, em média, 5 exclusões por jogo, o que é um pouco em demasia para estarmos a trabalhar a este nível e queríamos tentar perceber se isso se traduzia também numa boa prestação. Portanto, esta combinação do trabalho defensivo com a colaboração do guarda-redes, penso que foi uma fase de jogo em que nós conseguimos dar aqui alguns dados e precisamos de mais tempo para depois perceber a evolução destas atletas e compreender se este tipo de trabalho irá, de facto, formar as guarda-redes a longo prazo. Eu passava a palavra agora ao professor Zé António. Bom, este é o desafio que nós temos. Muitas vezes nós avaliamos a prestação das equipas de forma um pouquinho subjetiva e o desafio que nós temos vindo a discutir e que eu tenho lançado às pessoas é no sentido de criarmos referências muito concretas relativamente a indicadores de rendimento, quer do ponto de vista da estatística, quer do ponto de vista das ações de jogo, quer também do ponto de vista fisiológico, para podermos fornecer às nossas atletas, aos nossos treinadores, aos nossos clubes, no sentido de prosseguirmos este caminho. Todos nós sabemos que o treinar muito e treinar pouco é um conceito subjetivo que varia consoante a percepção que as pessoas têm, e nós temos necessidade de objetivar e de criar referências muito concretas relativamente àquilo que pretendemos. A próxima fase desta apresentação tem a ver também com este aspecto. E aquilo que foi feito é, aproveitando os últimos Jogos Olímpicos, os elementos da equipa técnica que estão a trabalhar comigo, já fizemos um levantamento de todos os jogos que a equipa norueguesa, que a equipa húngara e que a equipa espanhola fez durante esses jogos, no sentido de percebermos, comparativamente àquilo que são as últimas prestações da Seleção Nacional à portuguesa, onde é que temos de investir. Não é um estudo exaustivo, ou seja, não temos aqui todos os dados que resultam dessa análise, mas temos aqueles que para mim são mais importantes e dignos e merecem uma reflexão da parte de todos. Escolhemos a equipa norueguesa, apesar de não ter sido a campeã olímpica, porque é sempre uma equipa de topo mundial e uma referência sempre. E aquilo que aqui está é que eles obtêm cerca de 30% dos seus golos na fase de transição ofensiva, nos diversos métodos de jogo ligados ao habitualmente designado contra-ataque. As diferentes formas de contra-ataque, o contra-golo e também o ataque rápido, são responsáveis por 30% dos golos obtidos pela equipa norueguesa, que é, como sabemos, uma referência no handball feminino. No que diz respeito à equipa nacional portuguesa, e aqui há duas questões diferentes. Os primeiros dados são referentes aos jogos que fizemos para o play-off com a Alemanha, e aqui não se trata de discutir opções, de discutir se jogamos bem, se jogamos mal, se devíamos ter feito mais ou menos. Trata-se de forma objetiva, ir buscar dados que nos permitam nortear a nossa atuação no futuro. E aquilo que nós verificamos foi que os alemães marcaram cerca de 41% dos seus golos, o que é uma percentagem elevadíssima, nas situações de contra-ataque ou transição ofensiva, e Portugal apenas conseguiu 16% dos seus golos dessa forma. Como é evidente, ao criarmos situações que, em princípio, possibilitam uma maior probabilidade de êxito no que diz respeito ao remate, teremos melhores condições para o sucesso. Só de forma muito breve, referenciando já os jogos que fizemos no Kosovo, apesar de, claramente, o nível das equipas não ser o mesmo que a equipa alemã, mas nós tentamos e conseguimos inverter um bocadinho esta tendência, tendo obtido cerca de 33% dos nossos golos desta forma. Mas a nossa referência fundamental tem que ser esta.
Relativamente aos nossos adversários, Espanha e Hungria, os nossos próximos adversários, agora no mês de outubro, visto que a Eslováquia só será em 2022, concentramos a nossa atenção nessa análise e vemos que os valores que eles obtêm neste tipo de transição e na percentagem de golos obtidos a partir das transições ofensivas andam em linha com aquilo que são as melhores equipas. Repetimos e fizemos também, portanto, esta é a referência fundamental que nos vai nortear. Temos como objetivo alcançar aquele valor, vamos ver se o conseguimos, correndo naturalmente riscos de perder algumas bolas por falta técnica, mas é um investimento que acreditamos no futuro nos pode trazer bons resultados. Relativamente à transição defensiva, a Noruega sofre cerca de 20% dos seus golos nesta fase da recuperação, ou seja, entre recuperação defensiva e zona temporária sofre cerca de 20% dos seus golos, enquanto Portugal, nos jogos contra a Alemanha, conseguiu apenas a inversão daqueles valores de há pouco, 16% dos seus golos nestas fases e sofreu 41%. No Kosovo, conseguimos de alguma forma também atenuar esta diferença, referindo mais uma vez que os adversários não têm a valia da equipa alemã para o valor dos 11%, mas é acerca deste valor de 41% que nós temos que andar e trabalhar. Os nossos próximos adversários andam um bocadinho em linha com aquilo que é uma das equipas de referência no handball mundial no que diz respeito à vertente feminina. Esta é a nossa referência fundamental. É para aqueles valores que nós queremos apontar e impedir que os nossos adversários consigam finalizar em situações que lhes permitem elevada probabilidade de remate. Depois, relativamente às faltas técnicas, o padrão de estudo é sempre o mesmo. Foi algo em que nós tivemos muitas dificuldades. Enquanto a seleção norueguesa perde cerca de 19% dos seus ataques por falta técnica, em linha com aquilo que fizeram as alemãs contra nós, Portugal perdeu cerca de 27% dos seus ataques por falta técnica, ou seja, um quarto dos ataques são desperdiçados sem sequer haver qualquer tipo de remate. Um turnover, como se diz no basquetebol, nós falamos em falta técnica, ataques sem remate. No Kosovo invertemos um pouquinho isto, as nossas adversárias andam um pouquinho em linha com aquilo que são os valores de referência das melhores equipas e, portanto, é com esta realidade que nós temos que nos separar e o desafio vai ser reduzir substancialmente o número de faltas técnicas, o número de ataques perdidos por maus passos, más recepções, violações do ponto de vista regulamentar, etc, etc. Depois há aqui um outro dado a que eu atribuo particular importância. Como sabem, eu nos últimos anos tenho focado muito da minha atenção do ponto de vista académico na análise do handball masculino e a finalização, a percentagem de golos e a percentagem de eficácia obtida de remates de primeira linha é habitualmente um fator diferenciador das equipas vitoriosas das derrotadas. E daí a necessidade de refletirmos também um pouquinho acerca disso, independentemente, depois podemos discutir a abordagem do ponto de vista tático e este aspecto, de forma matemática, acaba por se revelar como um aspecto fundamental para a vitória e a derrota. A Noruega consegue uma percentagem verdadeiramente extraordinária no que diz respeito ao remate de primeira linha, 60% é um número fantástico. Nós, contra a Alemanha, conseguimos apenas uma percentagem de 27%, o que é claramente abaixo daquilo que é desejável, enquanto a equipa alemã esteve na ordem dos 44%. No Kosovo subimos um bocadinho, apesar de termos privilegiado fundamentalmente as transições, mas subimos um bocadinho, mas os nossos adversários andam um pouquinho em linha com aquilo que nós fizemos contra a Alemanha. O que significa que a primeira linha continua, e eu acredito que seja ainda um fator decisivo, mas os valores de referência que temos obrigarão certamente a um trabalho muito apurado. Aquele valor que a Noruega obteve é um valor que, mesmo para o handball masculino, por exemplo, é um valor pouco vulgar, pouco frequente, e eu tenho alguns desses valores presentes na cabeça. Depois, outra questão importante é a percentagem de golos obtidos. Aqui, a Noruega faz cerca de 20% dos seus golos da posição de primeira linha, enquanto as alemãs andaram na mesma ordem de ideias, nós apenas 12% dos nossos golos nos jogos contra a Alemanha. Baixámos-los ainda mais no que diz respeito aos jogos do Kosovo, mas tem uma explicação que está ligada à percentagem elevadíssima de golos que obtivemos nas várias formas de transição de defesa-ataque. As equipas espanhola e húngara andam um bocadinho abaixo daquilo que é habitual e daquilo que é desejável numa equipa de topo, mas é com esta realidade que nos temos de confrontar e o nosso valor de referência será aquele
tentando, naturalmente, ajustar o nosso jogo do ponto de vista coletivo às características das nossas jogadoras e àquilo que os nossos adversários nos poderão dar. Outro valor interessante tem a ver com a eficácia de ataque em superioridade numérica, onde nós tivemos um valor claramente abaixo. 10% é uma diferença substancial. No Kosovo conseguimos equilibrar um pouquinho, aproximando-nos de um nível desejável, mas voltamos ao mesmo. A ideia é referenciar-nos aos melhores adversários e, portanto, trabalhar em função dos valores obtidos pelos melhores adversários e temos que nos aproximar daqueles valores. Por último, o ataque em inferioridade numérica, onde nós obtivemos nos jogos contra a Alemanha um valor claramente inferior àquilo que é desejável, é algo que teremos naturalmente que trabalhar. No Kosovo invertemos um bocadinho esta tendência, mas não é de desprezar, outra vez, a valia do oponente e a valia do adversário. Os nossos adversários, curiosamente a Espanha também apresenta um valor um bocadinho abaixo daquilo que é expectável, mas isto também é um dado importante para que nós possamos preparar os jogos que aí vêm. Este é o valor de referência que temos, mais uma vez, tendo em atenção a equipa norueguesa e aquilo que temos claramente que melhorar e aquilo que temos de perseguir. Com este tipo de dados, com este tipo de reflexão, não se pretende mais do que estabelecer uma base de trabalho, criar referências para aquilo que pretendemos fazer e depois, de uma forma objetiva, ir medindo e ir ajustando as nossas estratégias, as nossas opções do ponto de vista tático para prosseguir neste caminho. Mesmo que isso implique, como referiu e muito bem o Luís há pouco, em determinado momento adotar algumas opções que no imediato não tenham um resultado tão visível do ponto de vista do resultado final da partida, mas que permitam prosseguir no caminho traçado para fazer evoluir as atletas. Um dado muito, muito importante é este. Aqui estão o número médio de faltas cometido pelas equipas. E isto tem a ver depois com uma reflexão um pouco mais alargada acerca do nosso conceito de jogo e daquilo que habitualmente praticamos no nosso campeonato. As equipas, em média, têm 23 faltas. Volto a dizer, a equipa norueguesa são dados referentes à última competição, aos Jogos Olímpicos, a equipa alemã nos Jogos contra Portugal e nós apenas 12 faltas em média. A falta, apesar de não ser algo muito agradável no jogo, há vários estudos que o comprovam, um indicador fortemente associado ao sucesso das equipas. E, portanto, fazer faltas, interromper o jogo, é habitualmente um indicador de sucesso, sem ser penalizado até um determinado limite com sanções disciplinares, como é evidente. Nós, no Kosovo, invertemos um bocadinho esta tendência, aumentamos um pouco, já mais próximo daquilo que são os indicadores das melhores equipas, mas temos que ter como valor de referência, valor de partida, este que obtivemos nos jogos contra a Alemanha. As equipas adversárias andam um bocadinho em linha daquilo que são as melhores equipas. E aqui alguns dados também referentes ao sistema defensivo e à prestação das nossas guarda-redes, onde nós temos, infelizmente, uma prestação abaixo e depende também, obviamente, do comportamento do sistema defensivo, é algo em que teremos de investir e melhorar substancialmente. Os valores de referência são estes, as nossas adversárias estão mais ou menos em linha com aquilo que são as melhores equipas, pelo que é um aspecto que teremos de apontar e que melhorar claramente. Posto isto e feita, aliás, esta primeira análise e um retrato daquilo que temos, volto a dizer, sem discutirmos as razões, sem discutirmos as opções, sem discutirmos o contexto em que trabalhamos todos, e é um contexto particularmente difícil, eu gostaria de dizer aqui hoje publicamente aquilo que digo muitas vezes. Os treinadores portugueses, os clubes portugueses, as jogadoras portuguesas fazem às vezes autênticos milagres naquilo que é a prestação desportiva quando comparado com outros países. Não tenho dúvida absolutamente alguma. Mas mesmo assumindo essa realidade, nós temos que estabelecer algumas metas e alguns objetivos para o futuro. E no que diz respeito à seleção A, os objetivos passam assentes naqueles dois aspectos, ajustamento às exigências da competição internacional, tentativa de melhorar as nossas atletas, quer do ponto de vista individual, quer do que diz respeito ao conceito de jogo, melhorar, obviamente, a nossa performance. E, a partir daqui, se melhorarmos a nossa performance, equacionar e lutar, como é óbvio, para a qualificação nas futuras competições internacionais.
Aquilo que nos propomos fazer, em termos de seleção nacional, é contribuir para a melhoria da técnica e tática individual. Foram referenciados, quer pelas seleções mais jovens, quer na seleção A, muitas dificuldades naquele nível. Do ponto de vista defensivo, nas questões técnicas e elementares do passe e do remate, temos que melhorar substancialmente. Ainda agora o Luís também apresentou alguns dados muito curiosos no que diz respeito a estes indicadores, quando se referiu à seleção mais jovem. Aumento da intensidade, quer no número de transições, para impedir os golos nas diferentes fases de transição, mas também para aumentar o número de golos obtidos nestas fases de transição. E, muito particularmente, no que diz respeito aos duelos 1 contra 1, quer do ponto de vista ofensivo, quer do ponto de vista defensivo. Isto, se nós fizermos um bocadinho a análise daquilo que habitualmente as nossas atletas são confrontadas, o próprio modelo de jogo adotado por algumas equipas não permite, não convida a que estas soluções sejam muitas vezes adotadas e, eventualmente, aí alguma da nossa fragilidade. No que diz respeito à seleção nacional, nós vamos tentar, naturalmente, colmatar esta, para nós, em termos internacionais, esta falha. Melhoria da condição física é um aspecto decisivo, treinos individualizados, aumento dos dias de estágio e aumento do número de jogos internacionais, que é decisivo para a evolução das equipas. Relativamente aos clubes, aquilo que nós gostaríamos e aquilo que propomos, desafiamos, e dentro das possibilidades que cada clube, cada treinador e cada atleta tem, é também contribuir para aquela evolução que se pretende por parte das equipas femininas e, no que diz respeito aos clubes, terem claramente a consciência de que necessitam trabalhar um pouquinho mais, um pouquinho melhor, dentro das dificuldades que temos, no sentido de proporcionar melhores condições às atletas para que elas se possam dedicar de uma forma mais empenhada, não direi, mas de forma um pouquinho mais profissional à sua tarefa no handball. Isto processar-se-á sempre com diálogo permanente entre clubes e seleção nacional. Eu não tenho dúvidas e gostava de deixar de forma muito clara que o sucesso da seleção nacional depende fundamentalmente do trabalho que formos fazendo nos clubes e do trabalho que elas desenvolverem diariamente. E, portanto, esta conexão, este trabalho de intercâmbio permanente tem que estar sempre presente. Relativamente às seleções jovens, ajustamento às exigências da competição internacional e um ajustamento ao modelo de jogo da seleção A, que é esse o objetivo último da formação de atletas, criar condições para evoluir. Isto significa que em determinados momentos nós, se calhar, vamos adotar medidas, vamos fazer opções do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do investimento nas jogadoras, que não produzem efeitos imediatos, efeitos pontuais imediatos, mas sempre na tentativa de melhorar a seleção A, que esse é, volto a dizer, o objetivo primeiro da formação. As qualificações para os europeus e mundiais são naturalmente importantes, porque ao jogarmos a esse nível, estamos a competir com as melhores e a proporcionar melhores condições para que as atletas possam evoluir, mas não são em si mesmo um objetivo último, ok? É uma forma, mais uma forma de as fazermos evoluir. No que diz respeito à seleção, basicamente, aquilo que nos propomos fazer é uma atenção muito importante às atletas com maior potencial e não aquelas que apresentam um rendimento imediato. Interessa-nos é desenvolver alguns aspectos que as possam fazer evoluir. Foco nas questões básicas em detrimento das questões da tática coletiva. A ideia que por vezes fica é que elas dominam, ainda agora foi evidente num trabalho que desenvolvemos, dominam muito bem as questões do ponto de vista coletivo, mas às vezes falhamos em questões básicas, quer do ponto de vista individual, quer nas questões relativas aos meios táticos do grupo. Aumento da intensidade, formação multidisciplinar, aliás, um trabalho que tem vindo a ser feito pela Vera, pelo Luís e pela Sofia, com resultados muito interessantes, aumento do número de dias de estágio, aumento também do número de jogos internacionais. Aquilo que esperamos de clubes é, como sempre, o seu contributo diário, apesar das dificuldades que existem, naqueles aspectos e, naturalmente, sempre consubstanciado no apoio que os selecionadores nacionais e que a Federação possa eventualmente proporcionar àquilo que for as necessidades dos clubes. Portanto, da nossa parte, abertura total para colaborar com as pessoas, diálogo permanente com os clubes, na tentativa de todos nós conseguirmos fazer subir ainda um pouco mais o nível qualitativo e quantitativo das nossas seleções nacionais e, acredito, também dos nossos clubes. Muito obrigado.
Sim, se calhar vamos começar por dar a oportunidade às pessoas que estão na plateia para colocar questões. Eu pedi aí à Regi, se puder ligar agora às luzes da plateia, torna mais simpático para quem está aqui, pelo menos ver as pessoas. Obrigado. Então, antes passamos para... Antes de mais, claro, agradecer aos quatro as apresentações, acima de tudo terem cumprido também as horas, por forma a dar possibilidade às pessoas colocarem questão. Pedi a quem quiser colocar a questão, agradeço que nesse momento pode retirar a máscara, apresente, dizendo o seu primeiro e último nome e colocar a questão que entender. Não vamos, está ali o microfone, portanto não sei quem quer abrir as hostilidades. Se ninguém colocar questões, eu vou escolher um de vocês aleatoriamente para colocar, portanto, como é que é? Erlander, sei que tens uma questão muito pertinente para colocar, portanto, ali o Erlander, se faz favor. Obrigada, Erlander, pela tua questão. Uma das minhas primeiras perspectivas é que nós, na base dos clubes, ainda temos atletas e, devido ao nosso historial, em primeiro lugar, devemos trabalhar as qualidades físicas de base, ou seja, os padrões motores bases. Nós, muitas vezes, e frisando no primeiro ano em que começamos a trabalhar, o que é que nos acontecia com a seleção sub-16? Muitas das atletas chegavam e não conseguiam cumprir com os padrões básicos. Não estamos a falar com o colocar uma carga externa, estamos a falar com o simples exemplo de agachar, um agachamento normal, que depois, fazendo essa transferência para o campo, é bastante importante termos esses padrões. De que forma, e até o professor depois pode completar em relação a isso, o nosso objetivo passa por termos indicadores físicos não digamos assim, mas no acesso às seleções nacionais, de forma a passarmos para os clubes e que os clubes consigam ter essas diretrizes para que o trabalho esteja alinhado, tanto clubes como seleções regionais e depois, posteriormente, as seleções nacionais. Uma das formas de trabalho e aquilo que nós temos passado também às atletas que passam por nós é que, muitas vezes, os clubes têm a oportunidade de trabalhar 3 a 4 vezes por semana e, às vezes, em escalões de formação, nem tanto. Se calhar, parte da responsabilidade individual do treinador aconselhar o atleta, se calhar, a procurar um profissional exterior para conseguir colmatar essa lacuna física que, muitas vezes, os clubes no panorama em que estamos em Portugal, principalmente no género feminino, os clubes não têm a oportunidade de, se calhar, pagar um fisiologista ou um preparador físico, digamos assim, para ter esse trabalho no clube. Uma das minhas opiniões passa por aí, ou seja, um trabalho individual fora de treino, ou seja, um complemento. Se a equipa ou o atleta treina 3 a 4 vezes por semana, terá que complementar extra com a parte física 2 a 3 vezes por semana. Não sei se, Erlander, respondi. Isto é a minha opinião. Professor, não sei se quer acrescentar. A Sofia disse quase tudo. Eu mais uma vez, gostaria de referir o seguinte.
A maior parte dos nossos treinadores, a maior parte das nossas atletas trabalham em circunstâncias extremamente difíceis. E ali temos pelo menos a ideia, que foi de alguma forma confirmada com alguns resultados que foram apresentados, que há uma inversão no que diz respeito ao trabalho da condição física, particularmente esse, dos escalões mais jovens para as equipas mais experientes, as equipas séniores. Parece, em determinado momento, haver alguns indícios que nos levam a pensar que as equipas mais jovens têm melhores indicadores do ponto de vista físico que as equipas séniores, o que não deveria acontecer, como é evidente, em função do acumular da carga de treino ao longo dos anos. E há razões que explicam isso. A determinada altura, as nossas atletas são confrontadas com escolhas difíceis, vão para a faculdade ou vão treinar. Sabemos que não são as mesmas condições, temos noção disso. Aquilo que nos importa aqui agora referir é criar alguns indicadores, algumas referências importantes para que eles percebam como devem balizar a sua atividade e qual é a meta a atingir. Eu repito algo que já disse há pouco. Dizer que é preciso trabalhar mais ou menos é um conceito necessariamente subjetivo. Dizer a uma atleta, deverás chegar ao estágio da Seleção Nacional a fazer 5 minutos e 59 ou 5 minutos e 58, é um indicador preciso que a pode levar a ela, ao seu treinador e eventualmente a mais envolvidos, a balizar o seu trabalho no sentido de alcançar essa meta. E criar este tipo de referências, nesta fase, parece-nos importante. Estas referências não serão limitativas, ou seja, ontem brincávamos um bocadinho, que é um bocadinho como estabelecer mínimos olímpicos. Uma atleta que não consiga obter estes resultados não fica excluída, mas pelo menos fica com a consciência de que lhe falta algo e que há algo que ela deve fazer mais, eventualmente passando por treinos individualizados, eventualmente fazendo um investimento noutras áreas da sua preparação, que não apenas a do clube, para se aproximar daquilo que é desejável. Depois há um aspecto que está aqui presente em toda esta apresentação, que é importante, muitas das vezes, que é importante referir. Muitas das vezes, as condicionantes, o contexto em que o jogo a nível internacional se desenrola é diferente daquele que se desenrola a nível nacional. E nós temos que fazer, obrigatoriamente, esta alerta e temos que trabalhar no sentido de nos aproximarmos daquilo que são as referências internacionais. Há jogadoras que no nosso campeonato, em alguns escalões, mesmo nas séniores, apresentam um determinado nível de rendimento, mas que depois, quando confrontados com um nível de dificuldade superior, não o conseguem manter. E mais do que estarmos a encontrar as razões pelas quais isto acontece, e nós conhecemos-las todos, penso quase todos, interessa é saber o que vamos fazer para encurtar esta distância. E daí a necessidade de termos dados objetivos que permitam balizar a nossa atuação. E este é o grande desafio que eu já lancei a toda a gente e que vamos fazer um esforço sincero e honesto para proporcionarmos essa informação aos clubes, como muito bem o Erlander referiu. Passo então para as questões que temos aqui, três questões e também alguns comentários, de forma rápida e sucinta. A primeira questão para o professor Zé António: se na opinião do professor, quantos anos serão necessários para que o feminino apresente os resultados atuais do masculino ao nível sénior, tendo naturalmente como ponto de partida que no feminino estes resultados nunca foram alcançados? Bom, eu tenho... Permitam-me fazer uso da minha experiência anterior nas seleções nacionais e entre nós temos discutido isto muitas vezes. Eu vou contar aqui um pequeno episódio que muitas das ações de formação já o referi, mas que ilustra bem aquilo que nos falta fazer e que é preciso investir. Eu comecei o trabalho com aquela geração que acabou no Campeonato do Mundo, um trabalho fizemos cerca de 4 anos e meio. E quando estávamos a preparar o último apuramento, que foi realizado e disputado em Aljustrel, com Alemanha, Eslováquia e Itália, em março, fevereiro, final de fevereiro, início de março, fomos fazer uns jogos com equipas da primeira divisão espanhola, simulando o apuramento, ou seja, a minha ideia era fazer 3 jogos consecutivos para ver como é que nós nos comportávamos. E quando viemos, constatamos que, do ponto de vista físico, as nossas atletas continuavam como há 4 anos atrás, na mesma, tal e qual. E então executamos nessa fase um trabalho semanal com as atletas que eram eventualmente convocáveis e conseguimos um aumento significativo da nossa prestação.
Porquê é que eu digo isto? Ao nível da seleção nacional, se houver um trabalho mais profícuo, mais constante, mais frequente, eu acho que nós, eventualmente, porque as jogadoras têm algum talento e têm um déficit grande no que diz respeito ao trabalho físico, acho que nós mais rapidamente nos conseguiremos aproximar, não direi do topo da hierarquia mundial, mas de um nível intermédio. No que diz respeito aos clubes, quero considerar que quando nos comparamos com as competições internacionais e os clubes de grande nível, as coisas serão muito mais complicadas, porque as condições que os clubes habitualmente têm são totalmente distintas daquelas que são as condições dos clubes de topo europeu. Não vamos comparar coisas que são incomparáveis, não é? E, portanto, no handball masculino nós tivemos a felicidade de ter alguns clubes que conseguiram aproximar-se um bocadinho das condições que são proporcionadas por grandes clubes do ponto de vista europeu, e disso também tivemos a necessária repercussão. No que diz respeito ao feminino, creio que o caminho a percorrer ainda é mais longo, mas é uma opinião subjetiva, por aquilo que tenho conhecimento das condições que são oferecidas a algumas atletas fora do nosso país e as condições que habitualmente os nossos clubes conseguem proporcionar. E aqui a expressão é utilizada de forma propositada. Aquilo que os clubes conseguem proporcionar. Não é que não queiram fazer melhor. Às vezes não é fácil fazer melhor, ok? Mas esta é a minha expectativa. Do ponto de vista da seleção, se nós tivéssemos mais tempo para trabalhar com elas, um maior investimento, porque temos algumas atletas talentosas, provavelmente conseguiríamos uma evolução mais rápida. No que diz respeito aos clubes, porque eu acho que estamos um pouquinho atrás daquilo que são as condições normais de trabalho dos clubes europeus, demorará mais algum tempo. Obrigado, professor. Temos aqui também uma questão para a Sofia. O João Golão pergunta se, em termos de valores de VO2 máximo, com o broncoteste, se existem, e quais seriam considerados valores ótimos para as idades das nossas atletas, quais seriam os valores ótimos em termos de referência? Nós, a nível de VO2 máximo, ainda não fizemos essa relação. Neste momento estamos a trabalhar com o tempo e a relação tempo com os metros por segundo percorridos das nossas atletas. Com essa relação, depois pretendemos ter a prescrição do trabalho para que elas possam aumentar ou diminuir a capacidade cardiorrespiratória. Relativamente a... Sim. Eu, relativamente a este aspecto, e é uma questão muito pertinente, o desafio que eu tenho lançado desde que começámos a discutir estas coisas no seio do grupo das seleções é, de facto, começarmos a ter dados cada vez mais objetivos. E a ideia última é, em parcerias, eventualmente com algumas universidades, faculdades, termos uma medida concreta do que diz respeito ao VO2 máximo, bem como a outras medidas que são determinadas para o rendimento. Na fase em que estamos, não conseguindo esses meios, temos o cálculo indireto e, como eu costumo dizer, ter um valor, ter uma indicação é melhor do que não ter nenhuma. Portanto, quando conseguirmos aumentar os nossos recursos, depois teremos dados mais fidedignos. Até lá, vamos trabalhar com aquilo que temos. E a questão do VO2 máximo é muito, muito importante para o handball. Há variadíssimos estudos na literatura que relacionam o VO2 máximo com a prestação desportiva no que diz respeito ao handball. Portanto, é algo a que nós estamos muito atentos. Por último, penso que temos aqui um comentário também do Asmiro, que confessa de alguma forma preocupante chegar à seleção sénior e ter que se melhorar o passe e a recepção, algo que estava e que esteve mal anteriormente, certamente, no trabalho desenvolvido, já que estes aspectos técnicos têm que ser trabalhados nas camadas mais jovens. Portanto, apenas um comentário. Não sei se o professor António quer acrescentar aqui alguma questão relativamente a isto. É um facto. A questão está muito ligada à questão das faltas técnicas e mais do que o passe e a recepção, visto de forma abstrata, interessa as condições em que ele é realizado. Aquilo que nós temos a noção é que quando as nossas atletas o realizam nas condições habituais, habitualmente, desculpem a repetição da expressão, têm sucesso ou têm uma menor percentagem de sucesso, vamos dizer assim. No entanto, quando a oposição aumenta o grau de dificuldade,
estas questões são também exponenciadas e o risco de se obterem sucesso sobe também consideravelmente. Portanto, aqui mais do que o passe e a recepção visto de forma abstrata, é o passe e a recepção em contexto. Um jogo mais rápido, com maior pressão dos defensores, com maior velocidade para executar, menor tempo para decidir e, fundamentalmente, volto a dizer, maior oposição por parte dos nossos adversários, faz emergir um bocadinho algumas deficiências que passam despercebidas no nosso contexto habitual de competição, porque eles não são postos à prova da mesma maneira. Eu ontem, numa conversa que tivemos, dizia que é a mesma coisa que nós escolhermos um carro para andar na cidade ou escolhermos um todo-terreno, não é? Nós não levamos um todo-terreno para um citadino para o todo-terreno porque ele vai se dar mal. E aquilo que nós temos um bocadinho a ideia, às vezes, é que levamos carros citadinos e depois somos confrontados com um terreno de montanha e com buracos e com estradas de terra batida, e às vezes não nos damos muito bem e sofremos um pouquinho com isso. A ideia é levá-las mais vezes para esse tipo de terrenos para que nós consigamos obter o mesmo sucesso. Um último comentário, questão do Pedro Castro, não sei, se calhar vou encaminhar para ti, Vera. Tem a ver com o processo de detecção de talentos, se sofre alterações, relativamente àquilo que são as adaptações aos constrangimentos da pandemia, não é? Também, de alguma forma, a pergunta é mesmo esta, se há alterações, relativamente aos contextos da pandemia, esta detecção de talentos, que alterações é que sofreu? Pronto, em relação à detecção de talentos, temos todos muita consciência que o Covid veio abanar por completo o trabalho que estávamos a fazer. Mesmo a geração que já não é de detecção de talentos, a geração que o Luís esteve a trabalhar, nós sofremos imenso porque não conseguimos trabalhar com elas, a não ser uma preparação prévia de iniciarmos e irmos a esta competição que foi o europeu. Portanto, estes 2 anos foram muito prejudiciais para toda a nossa formação. Nós este ano queremos começar também a trabalhar com a geração que vem atrás, com a geração de sub-16. Temos uma convocatória à porta para fazer e temos imensas dificuldades porque não observamos as atletas, porque estas atletas não estiveram a competir. Estamos todos expectantes em relação àquilo que vai acontecer, como é que as atletas que nós referenciámos há 2 anos atrás, porque já temos um trabalho feito, mas de há 2 anos atrás, antes de tudo parar, como é que estas atletas estão neste momento para retomar trabalho. Portanto, aquilo que eu deixo aqui é a consciencialização de que o que nós fizemos em termos de federação, de estagnarmos as idades e não alterar aquilo que são os escalões etários para tentar proporcionar um novo ano de trabalho com toda a gente, sem alterações, voltarmos a zerar todos os processos de formação, darmos mais tempo novamente para trabalharmos em formação com estas atletas, é muito importante. E é muito importante que os treinadores tenham essa consciência de que existe neste momento, no feminino, existe uma quebra enorme daquilo que é o nível expectável, onde estas atletas deveriam estar em sub-15 ou em sub-17 e aquilo que elas realmente estão. Ou seja, temos muito trabalho pela frente para o fazer, já tínhamos antes de Covid e agora ainda temos mais. Agora, em relação à detecção de talentos, ao nosso processo, mantemos o processo similar àquilo que está a ser feito, com as seleções regionais, com depois os centros de treino em observação especificamente das sub-16, estamos depois em estágios com as sub-18 e as sub-19, as sub-20 este ano também não vão ter trabalho de seleção porque não conseguimos apuramento para o Mundial, mas o processo mantém-se idêntico. Aquilo que um dos nossos objetivos é começar a trabalhar um pouco mais atrás, começar a agarrar, não conseguimos o ano passado, já tínhamos esse objetivo de agarrar esta geração que hoje é sub-16, agarrá-la o ano passado e começar a trabalhar em sub-15, esse é o objetivo, é começarmos a trabalhar cada vez mais atrás, com o apoio das seleções regionais. Portanto, se o Covid nos permitir este ano, temos muito trabalho pela frente e trabalho que queremos que seja cada vez mais consistente, com mais volume, com mais ligação, principalmente, entre aquilo que são os selecionadores nacionais, selecionadores regionais, treinadores. Toda esta ligação vai ser muito importante, mas o trabalho propriamente de detecção de talentos, a estrutura, vamos mantê-la.
Aproveitava, se calhar, para aqui neste dado também acrescentar algo que já surgiu também da discussão no último fim de semana, no Congresso em Celurico, que tem a ver com esta parte da detecção de talentos e com a responsabilização, aproveitando o facto de estarmos 200 e tal treinadores online, mais 40 e tal aqui, portanto estamos a falar de um público já de muita gente, voltar a frisar que a responsabilidade da detecção de talentos é a responsabilidade de todos os treinadores que trabalham no handball. Não é responsabilidade dos selecionadores nacionais. Os selecionadores nacionais fazem a seleção dos talentos para depois representarem e trabalhar em termos nacionais. A detecção de talentos é a responsabilidade de todos os treinadores que trabalham. E, portanto, apelar a que treinadores que têm, efetivamente, atletas que consideram que têm potencial, que façam essa apresentação via seleções regionais, portanto, que apresentem. Aqui não se trata de dizer que o meu atleta deve ser convocado, trata-se de dar conhecimento de que existe um atleta ou uma atleta com X condições que, na minha opinião, enquanto treinador, pode chegar mais longe. Até porque há muitos dados que muitas vezes nos escapam e que nós precisamos de alguns anos para conhecer esses atletas, tem a ver com o enquadramento, com o perfil mental, com como é que eles reagem sob pressão, como é que os atletas, o nível de compromisso, a forma como eles se comportam na escola, tudo isto que nos passa ao lado quando somos selecionadores e que os treinadores conhecem todas essas facetas dos atletas e, portanto, passarem essa mensagem aos selecionadores regionais, passarem essas mensagens inclusivamente até aos próprios selecionadores nacionais, de forma a dar conhecimento das atletas, para sinalizar, é algo que é um desafio e que nós temos deixado sempre a porta aberta e vamos continuar nessa perspectiva, mais do que estar à espera que o selecionador regional, porque não convoca, só convoca aquele, não convoca o outro. Portanto, façam chegar essa informação e depois, claro, o motivo de quem seleciona, obviamente, é quem toma a última decisão, mas tomar a decisão tendo conhecimento dessa situação, depois já é uma decisão consciente. Às vezes tomamos decisões e selecionamos alguns jogadores não tendo detectado todos as atletas, porque o país é enorme e somos poucos, infelizmente, em termos de recursos. Portanto, eu queria aproveitar esta parte da detecção de talentos para abrir mais uma vez esta responsabilização global daquilo que é o trabalho e esta detecção de talentos, não deixarmos escapar talentos, e efetivamente talentos, porque estamos no nosso canto à espera que os selecionadores venham ver o jogo e que o talento seja visto e assumido pelo selecionador. Portanto, aproveitava isso porque surgiu a discussão na semana passada e esta pergunta também encaixa aqui. Se não havendo mais questões aqui na sala, não havendo mais questões também em casa, agradecer a todos a participação, o enriquecimento com estas questões que trazem sempre uma mais-valia às apresentações que aqui são feitas. Na minha parte, autoagradecer o convite e agradecer também, em nome do painel, a oportunidade que tivemos de partilhar algo sobre o handball feminino e agradecer a presença de todos. Encontramos-nos da parte da tarde, mas penso que o Pedro estará disponível para dar essa indicação. Ok, então mais uma vez muito obrigado ao painel e aos convidados, obrigado aos treinadores que estão aqui presentes e aos que estão a assistir à distância pelas questões colocadas. Retomamos, tal como está previsto no programa, aqui às 14 horas. Se quiserem saber locais para almoçar, podem chatear ali os colegas da Nazaré, que certamente vos indicarão os melhores locais para poderem comer aqui na Nazaré. Bom almoço para todos.